Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo iremos dar continuidade às aulas de Introdução à Programação com Python. Nas aulas anteriores eu já demonstrei vários conceitos, fundamentos, variáveis, lógicas e operadores. E neste vídeo iremos ver como criar um script e executar ele com Python, e também iremos falar sobre funções. Então, começando aqui. Nos vídeos anteriores eu vinha utilizando a ferramenta de linha de comando do Python, o console do Python, porque ele é bem prático assim para fins didáticos e tudo mais. Porém, em aplicações reais, você vai ter scripts com sua lógica lá dentro, e esses scripts serão executados pelo interpretador do Python. Então vou mostrar aqui, por exemplo, como criar um script com o Python e executar ele. É bem simples. Mas antes disso, algo que auxilia bastante no desenvolvimento desses scripts, com qualquer linguagem, são as IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado, que elas vão fornecer diversas funcionalidades que vão auxiliar nesse desenvolvimento e facilitar ele, né? E aí, aqui, por exemplo, tem algumas IDEs aqui que são bem conhecidas, o Visual Studio Code, o Sublime, o PyCharm, o Spyder. A que eu utilizo bastante é o VS Code, Visual Studio Code. Ele é bem abrangente, assim, você consegue desenvolver com qualquer linguagem nele. Ele é bem extensível, você consegue instalar extensões nele para ajudar no desenvolvimento de alguma linguagem também. E também ele tem integrado o GitHub Copilot, que é uma ferramenta de IA que vai ajudar a gerar código e fornecer possíveis soluções para o seu código. Então também auxilia bastante. Mas tem várias IDEs, e todas elas funcionam de acordo. O que mais importa é você se acostumar com a IDE e conseguir ser produtivo nela. Então, independente de qual seja. Beleza? Aí para baixar a VS Code é bem simples, basta pesquisar ali VS Code, aí vai aparecer o site dele aqui, aí você vem no download e só baixar ali e instalar. É bem simples. Então eu já tenho instalado aqui, eu vou abrir o VS Code. Daí ele vai vir assim, sem nada, né? Aí para abrir uma pasta, você pode ou vir aqui, por exemplo, Open Folder, que daí você vai selecionar a pasta que você quer abrir. Ou então você pode vir na própria diretório, aqui no Windows Explorer, por exemplo. E na pasta que você quer abrir, você aperta com o botão direito no mouse e abrir com Code. Daí ele já vai abrir o VS Code ali diretamente dentro daquela pasta. Isso é bem prático. Ou também dá para fazer isso via terminal, se você copiar o caminho dele aqui, né? Abrir um terminal aqui, por exemplo. Aí acessar essa pasta e aí você digita code ponto. Ele vai abrir também dentro dessa pasta. Aí ele vai abrir dentro dessa pasta ali. Aí agora, como é que a gente faz aqui para criar um primeiro script? É bem simples. A gente vai criar esse arquivo aqui, script.py. Py é a extensão padrão utilizada pelo Python. Vou criar uma nova pasta aqui chamada script. Acho que já tem aqui. Aí eu vou colocar um novo arquivo, new file, chamado script.py. Como ele está com essa extensão .py, o VS Code aqui ele reconheceu que é um arquivo Python. Aí ele já colocou aqui embaixo, que a linguagem é Python. Que nem está aqui, aqui no GitHub ele está mostrando as palavras-chave aqui, por exemplo, if, else, def, return, ele está mostrando com cores diferentes, né? Ele está fazendo um highlight da sintaxe do Python. Para isso funcionar também no VS Code, você basta instalar a extensão aqui do Python. Vir aqui nas extensões, pesquisar Python. E eu já tenho ela instalada aqui, da Microsoft mesmo. E daí ela já consegue fazer esse highlight ali da sintaxe, para você conseguir identificar melhor o seu código ali, ficar mais legível. Então daí a gente já criou o arquivo ali, né? Eu vou copiar esse trecho de código aqui e vou colocar aqui dentro do script. Bom, esse aqui basicamente já temos o script criado. Esse script aqui é bem simples. Estou definindo aqui uma variável chamada name, que vai receber um input via linha de comando. Daí que se digitar no input ali, ele vai atribuir essa variável. Daí aqui embaixo tem que estar fazendo um if, uma expressão aqui para ver se aquele valor que você digitou
ele começa com a letra A. Aí se ele começar com a letra A, ele vai dar esse print aqui, né? Usando esse template. E aí aqui dentro a gente coloca a variável que a gente quer substituir dentro desse template entre chaves. No caso que vai ser a variável name. Então ele vai imprimir ali o nome, e daí o valor, começa com a letra A. E se não começar com a letra A, ele vai colocar não começa com a letra A. Então é bem simples. Aí para executar, por exemplo, aqui dentro do próprio VS Code, a gente pode vir aqui terminal, novo terminal. Aí ele vai abrir aqui. Por padrão aqui no meu ele abriu o PowerShell, mas eu quero usar o Git Bash. Esse Git Bash é quando você instala o Git para Windows ali. Se for Windows, ele já instala esse Git Bash junto ali. Que ele já é bem interessante, ele tem um terminal similar ao do Linux, mas você pode usar dentro do Windows aqui, ó, o Git Bash. Então aqui ele está integrado junto com o VS Code. Aí aqui, uma vez que eu tenho o terminal, para executar o script, basta digitar o comando do Python, né, e passar o nome do script que é e o caminho, né. Como no caso aqui eu estou dentro dessa própria, eu vou entrar nessa pasta, na verdade, cd script. Aí agora sim, como eu estou dentro da própria pasta, é só digitar o nome do script aqui. Aí ele vai pegar o input ali para o nome, vou botar meu nome aqui. E aí beleza, aí deu o print do nome ali, colocou o nome, não começa com A. Se eu vier aqui e colocar o nome Ana, ele vai falar que o nome começa com A. Então é bem simples assim para criar um script ali com Python, executar ele. Esse foi o primeiro exemplo aqui. Agora aqui vamos continuar, vamos falar um pouco sobre as funções, né, do Python. Bom, primeiramente para definir uma função no Python, a gente usa essa palavra-chave, né, chamada def. Você coloca def, daí o nome da função, aí abre e fecha parênteses. Vou escrever essa função aqui, ó. O nome dessa função vai ser função, aí abre e fecha parênteses. Aí aqui depois eu estou usando essa sintaxe aqui para falar que ele vai retornar uma string. Porém isso aqui não é obrigatório no Python, né, porque o Python é uma linguagem dinamicamente tipada, então é com tipagem fraca, então não precisa. Mas isso aqui é só para você mostrar ali que ele vai retornar uma string e tal. Aí aqui eu só estou retornando a palavra hello world dentro dessa string aqui, né? Então é uma função bem simples que só vai retornar uma string fixa. Daí para chamar essa função, basicamente você viria aqui embaixo e colocaria função abre e fecha parênteses. Dessa forma você já está chamando a função. Como aqui ele não vai imprimir nada, ó, se eu executar esse script agora, ele não vai imprimir nada aqui no console. Para imprimir alguma coisa, eu poderia fazer o seguinte, colocar aqui uma variável e falar que ela recebe o retorno daquela função e daí dou um print nessa mensagem. Se eu fizer assim, ele vai imprimir daí o retorno dessa função ali. Ou então daria para fazer direto, né? Atribuir essa variável, simplesmente colocar aqui dentro do print a chamada dessa função. Também vai funcionar da mesma forma. Se a gente der um print no type da função aqui, a gente vai ver que é tipo function, beleza? Essa aqui é a função mais simples que eu estou demonstrando, né? Aqui dentro desses parênteses aqui você pode passar argumentos ou parâmetros que você vai poder usar daí dentro da função, que é algo que eu vou mostrar aqui embaixo. Função com argumentos. Essa função aqui, ela não vai retornar nada, ela simplesmente vai dar vários prints de várias formas diferentes aqui que eu vou explicar. Bom, basicamente ela está recebendo aqui dois parâmetros. Um parâmetro chamado nome, que é do tipo string, e outro chamado idade, do tipo inteiro. E ela não vai retornar nada, então a gente usa aqui o none, que é um nulo do Python. Aí primeiramente aqui a gente está usando essa sintaxe aqui, que a gente vai concatenar strings usando mais, simplesmente para ele dar um print aqui e colocar aqui dentro o valor respectivo a cada parâmetro que você passou ali. Então vai dar um print ali, olá pessoa, daí vai concatenar isso com a variável nome, aí vai concatenar com de idade e daí concatena por fim com a idade sendo convertida para string. Esse é o método de concatenação de strings. Aí todos esses prints aqui eles vão retornar a mesma mensagem, só que a gente está usando formas diferentes de usar templates ali de concatenação de strings.
Essa outra exemplo aqui para abaixo, por exemplo, a gente está usando a função .format, que ela vai criar um template aqui, né? E daí em cada chaves que tiver aqui, né, abre e fecha chaves, ele vai substituir daí por alguma variável que você passar aqui sequencialmente. Por exemplo, a primeira variável que você passou aqui, ele vai substituir o primeiro chaves. Aí a segunda variável que você passou aqui, dentro do format, ele vai substituir a segunda chave, e assim por diante. Então também aqui ele vai imprimir a mesma coisa aí, olá pessoa, daí o nome da pessoa, daí a idade da pessoa. Aqui embaixo a gente está fazendo também esse mesmo, vai imprimir a mesma coisa. Aqui a gente está usando daí a especificação de formato, onde a gente usa esse tipo de templates aqui, que é % e alguma coisa. Aqui, por exemplo, %D seria para números inteiros, %F para float, %S string, %X hexadecimal e tem alguns outros também. Então aqui a gente está falando que essa primeira variável vai ser uma string e aqui a segunda variável vai ser um inteiro. Aí a gente usa o porcentagem e daí a gente passa todos os parâmetros ali sequencialmente também, de acordo com essas especificações ali que a gente colocou. Esse é um tipo de template também. Aí de baixo aqui também é outro template, só que aqui a gente está fazendo um pouco diferente. No Python dá para fazer assim também, que a gente vai passar, a gente vai atribuir nomes para esses templates ali que a gente vai substituir, né? Esses placeholders, no caso. Que esses aqui são os placeholders, né? A gente vai falar que esse aqui, o nome dele é nome, e esse outro aqui, o nome é idade. E aí a gente usa o porcentagem também. E aí aqui a gente passa um dicionário com todas essas variáveis ali que a gente definiu, e aí a gente fala qual variável que ela vai representar, né, que existe. Por exemplo, esse nome aqui é essa chave aqui. Se eu colocasse outro nome aqui, ó, pessoa, teria que substituir aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, em vez de idade, colocar age, que é em inglês, a gente tem que substituir essa outra chave aqui. Então ele vai ter esse dicionário aqui com todos os parâmetros para ele substituir nesse template. E aqui por fim é outro template também, que é um template que eu acho que é bem mais clean, bem mais simples de fazer, que é utilizando o F. E daí dentro do próprio string aqui você abre e fecha chaves e já coloca qual variável direta ali que você quer substituir dentro desse template. Então esse aqui é a string interpolation, né? Ele vai fazer a interpolação ali das strings. E esse aqui só surgiu ali a partir do Python 3.6 para cima ali. Então ele é mais moderno e ele é bem mais interessante de fazer do que essas outras formas aqui. Porém todas essas formas aqui elas vão dar um print da mesma coisa. Então se eu vier aqui embaixo e colocar assim, dizer olá, fulano 30. Ele vai vir aqui e deu um erro. Ah, tá, porque aqui, ó, que eu coloquei, eu substituí aqui, mas na verdade é aqui dentro. Então vou colocar aqui dentro. Isso, agora vai ficar certo. Porque que ele vai usar aqui nesses atributos desse dicionário, né, nesse template, vai ser o que tiver depois do percentual, né, entre os parênteses aqui, beleza? Então agora se eu executar ele deve funcionar ali. E ele imprimiu a mesma coisa, né, com todos esses prints ali. Então são várias formas de template ali que você consegue ter no Python. Aí tinha alguns exemplos aqui que eu coloquei, né? Essa é a invocação regular da função, simplesmente passando os parâmetros ali na mesma ordem que você declarou os parâmetros. Então o primeiro parâmetro é nome e o segundo parâmetro é idade. No Python tem uma coisa também que aqui a gente está definindo que esse aqui é um tipo string, é um tipo inteiro, esse aqui é um tipo de string, né? Porém o Python ele não vai forçar que você passe realmente esse tipo de valores ali. Então se você passar uma string aqui, por exemplo, para esse parâmetro, ele vai aceitar simplesmente, ele não vai dar nenhum erro ali no Python. A menos aqui, por exemplo, que eu estou fazendo isso aqui, e daí se eu passar a string aqui agora ele vai dar erro. Por quê? Porque nesse template aqui, né, nessa especificação, eu estou falando que isso aqui vai ser um inteiro.
Então, como eu não estou passando inteiro, ele dá erro. Mas se eu tirar isso aqui, ó, ele funciona também. Então, é só para deixar claro que o Python ele não vai forçar que você passe um parâmetro desse tipo aqui exatamente. Isso aqui é mais para legibilidade ali do código. Beleza? E aqui usando outra forma que é os argumentos nomeados. Você consegue passar ali para a função dizendo qual que é o parâmetro que você quer passar e qual que é o valor que você vai passar para esse parâmetro. Então você consegue especificar ali de uma forma mais clara. E, inclusive você pode passar daí não em ordem, você pode inverter a ordem, por exemplo, embora isso não seja muito aconselhável fazer, né? Mas você consegue passar em outras horas e tal. Então se eu passar assim ou se eu passar assim, ele funciona da mesma forma. Esses são os parâmetros nomeados. Aí indo para baixo aqui já terminamos. Vou passar outra função aqui que eu coloquei de exemplo, que é para calcular ano bissexto, que é bem simples também. Para a gente ver se um ano é bissexto, a gente tem que dividir por 4 e ver se ele vai dar uma divisão exata. Então, aqui a gente vê o resto da divisão por 4, e se o resto ali for 0, então significa que é um ano bissexto. Por exemplo, se eu vier calcular aqui na calculadora, 2024 dividido por 4 e dá um número exato ali. Está superado 2022, dividido por 4, e vai dar um número com casas decimais. Então, não é uma divisão exata. Daí, para a gente chamar essa função aqui, basta colocar um print dela, né? Porque ela não está dando nenhum print, então para ele imprimir alguma coisa a gente usa o print. E daí a gente chama a função, já passando um parâmetro ali 2024. Aí se eu vier aqui no terminal e executar, ele vai dar true. Porque o resultado aqui foi true, o resultado foi verdadeiro. Ou seja, 2024 é um ano bissexto. Se eu passar 2022, vai dar resultado falso. Da mesma forma que eu consigo usar o parâmetro nomeado, né? Passar ali ano igual a 2022, também dá falso. Daqui uma outra coisa interessante também é usar esse unpack do Python, que é bem bacana. Vou mostrar aqui. Que a gente consegue ter, por exemplo, um dicionário ali com várias chaves e valores, e daí se essas chaves ali forem correspondentes aos parâmetros de uma função, por exemplo, aí a gente consegue fazer um unpacking desse dicionário, passando todas essas chaves e valores diretamente para a função. Então aqui, ó, ele vai passar como se ele fosse chamar essa função aqui do calcular ano bissexto, já passando diretamente ali, ó, como se fosse assim, parâmetro nomeado. É como se ele estivesse chamando dessa forma aqui, que ele vai simplesmente pegar esses valores ali, chave-valor desse dicionário, e vai passar ali para a função de acordo com cada parâmetro que ela espera. Então é bem interessante também fazer isso. Aí aqui eu passei, por exemplo, o ano 2025 e ele deu falso. Se eu colocar 2024, ele vai dar true. Você vê como ele funciona realmente. Já se eu colocar aqui um outro nome para essa chave, ele vai dar um erro aqui, porque ele vai falar que a função recebeu um argumento que não era esperado, que é esse argumento ano 2. Ele está esperando um argumento chamado ano, não ano 2. Então por isso que ele dá erro. Dá para fazer também chamar direto aqui, por exemplo, passar o dicionário direto ali. E aí o unpack, né, ele usa essa sintaxe aqui do asterisco asterisco. Então que ele funciona também. Beleza? E por último aqui, por fim, uma função utilizando um valor padrão, que às vezes a gente quer colocar um valor padrão ali para a função. Aí aqui no caso, eu estou falando que esse parâmetro que ela vai receber é um parâmetro chamado ano, ele é do tipo inteiro, e o valor padrão dele vai ser igual a 2024. Então aí, para definir um valor padrão com parâmetros da função, a gente usa igual e daí o valor que você quer definir. Então aqui, se eu chamar a função sem passar nada, ele vai usar esse valor padrão de 2024. Então se eu der aqui, executar, ele vai retornar true. Ou eu posso passar algum padrão, algum valor se eu quiser, por exemplo 2022, e daí ele vai usar esse valor que eu estou passando. E aí ele retornou falso.
Então também é bem interessante ter esse valor padrão ali em alguns casos, que consegue ajudar bastante. Beleza? E era isso que eu tinha para essa aula aqui. Na próxima aula também irei falar um pouco mais sobre funções. Então quem já tem interesse em continuar aprendendo, já se inscreve no canal, um like aí, deixa algum comentário se tiver alguma dúvida também. E é isso, beleza? Agradeço quem ficou até agora. Obrigado, tchau, tchau.